Gravando? Oi, E galera. aí, galera, como vocês estão? Gente, o vídeo de hoje vai ser muito especial. Ele vai ser resposta para uma seguidora, que é a Camila. Ela colocou bem assim no penúltimo vídeo que eu fiz. Olá, tudo bem? Estou gravidinha também e vendo seus vídeos me deparei com uma preocupação igual. Sigo apreensiva em relação a trabalho e salário e vendo você falar sobre o seu atual emprego não, né? Sobre o seu atual trabalho home office, eu gostaria muito que você fizesse um vídeo explicando melhor sobre isso. Acredito que ajudaria inúmeras mamães preocupadas assim como eu, e não só mamães, né? Mas tem muita gente preocupada com isso. E ela fez um segundo comentário colocando bem assim: acredito que seria legal uma explicação sobre como você entrou nesse mundo do marketing e dando dicas de como ingressar. Boa sorte. Primeiro, Camila, muito obrigada pelo seu comentário. Eu falei que ia responder, demorou um pouquinho. Demorou devido a muitas coisas, né? A gente como tá aqui juntando tudo, né? Que é essa É, rotina de trabalho home office, lidando com as nenéns que ainda estão nessa é. fase de adaptação aí da creche, as coisas da casa, não tem como não ser diferente. Mas para você que também tem dúvida, que quer ingressar no trabalho home office ou quer empreender, fica nesse vídeo que a gente vai contar exatamente como que a gente fez. E o Fagner tá aqui também para contar como que ele fez essa transição. E eu, inclusive, vou deixar ele começar. Porque a nossa transição foi diferente, né, um do outro. A Júlia praticamente foi direto, né, da CLT para trabalhar autônoma, né, questão de prestando como marketing, né, usando o marketing como ferramenta. Eu primeiro fui sair da CLT e depois eu fui trabalhar em plataformas, né, de parceiros, né, que chama, né. No caso, um foi de entrega, né, foi o primeiro, que eu não lembro mais o nome, é Cloud alguma coisa, que era uma plataforma de entregas. E aí, com isso, eu É estilo quem conseguia. trabalha com entrega para o Mercado Livre, né? É, Só que é uma outra plataforma. ela era entrega de bebidas, né? No caso aqui em Brasília, no grupo Brasal, né? E aí, só que aí tava desgastando muito o carro, porque querendo ou não, são coisas pesadas e tal, eu tava tendo um desgaste muito grande no carro. Aí saí. Aí eu fui para me inscrever na Quinto Andar. E aí comecei a prestar serviço para Quinto Andar de vistoriador, né? E aí, eu fiquei um ano, né? Foi um ano certinho de prestando esse serviço para Quinto Andar. E como ele é mais flexível, né? Questão de horário, você consegue ter uma agenda um pouco mais flexível. Junto com isso, eu comecei a prestar serviço de captura de imagem com drone e fotografia. A gente chegou a comentar sobre isso algumas vezes em alguns vídeos por aqui no Em alguns canal. vídeos anteriores a gente falou que porque a gente precisava dessa flexibilidade, porque eu precisava ajudar a Júlia, né, com as nenéns. E Eu esses tipo, grávida, indo para as consultas, então assim, foi muito importante que ele tivesse essa flexibilidade, porque eu com aquele barrigão de gêmeos eu não ia conseguir fazer muitas coisas, como ir para consulta de pré-natal, né? Então que ele uhum. tivesse essa flexibilidade foi muito importante pra gente nessa fase. Porque ele precisava ir num posto de E ainda saúde. é, né? Precisava ir num posto de saúde. Tinha que estar acompanhando, igual também quando as meninas Para nasceram, né? dirigir, eu fiquei sem Para dirigir a gestação dirigir, inteira. levar ela, as meninas também. Então, assim, eu ajeitava toda a minha agenda para, se de manhã tinha uma consulta, de manhã eu não trabalharia, eu deixava para trabalhar à tarde. Então, essa transição funcionou dessa forma, né, com esse serviço na Quinta Andar. É, Aí, com esse serviço da Quinta Andar, também, ao mesmo tempo que ajudou um tempo, depois começou a atrapalhar, porque como a gente queria pegar outro serviço no digital, só que aí tinha que estar lá indo fazer vistoria. E aí tem negócio de agenda das pessoas, né? É Coisa porque, que a gente assim, faz. lá, por mais que ele tivesse essa flexibilidade, ele ainda tinha uma quantidade de vistorias que ele É. precisava fazer para ele poder receber, né? Do contrário, A gente se manter também, né? ele recebia por produtividade. Então, quanto mais Aham. vistorias ele fizesse, maior seria a renda dele. E isso acabava consumindo muito tempo. E a gente já tinha esse objetivo desde antes de eu ficar grávida de trabalhar só com digital, para a gente conseguir ter essa liberdade de não ter que ficar indo para escritório ou para um apartamento fazer vistoria, que no caso chegava a fazer 4, 5 apartamentos, chegou a fazer desde fazer É. 6, né, amor? É.
em um dia, ou seja, ele ficava um bom tempo fora de casa. E o que a gente queria era justamente concentrar o trabalho para que a gente pudesse fazer isso dentro de casa, para poder ficar mais presente com as meninas, ou de qualquer outro lugar, se fosse o caso, como a gente, né, tem vontade de viajar, de fazer outras coisas, e que a gente possa fazer isso, continuar trabalhando, independente de onde a gente esteja. Então, assim, para você que está grávida, que já está com seus filhos em casa, que está desempregado, está procurando emprego, às vezes até CLT, só que está com essa dúvida porque que tem vontade de fazer um trabalho em casa, eu já falo, existem muitas opções, inclusive até mesmo por CLT, você pode estar pesquisando em trabalho home office, que existem inúmeros, né? Então, assim, pra gente, pro nosso estilo de vida, a gente sempre prezou muito por isso. Até mesmo antes da gestação. Já era uma coisa que a gente gostava de fazer. Eu Pela até. questão da viagem, né? Que a gente queria poder estar viajando ao invés de você só viajar nas férias, né? Igual todo mundo, igual a maioria das pessoas, a gente poder, eu quero viajar, passar 3 dias em algum lugar. A gente vai tranquilo, pô, leva o trabalho junto, vai, faz o que é para fazer lá, dá um grau ali no que é para fazer também do trabalho e volta normal, sem essa amarra, né, da questão de tem que estar lá batendo ponto todo É, dia de 8 às 18, né? é. É isso que a gente não Só queria. que eu até falo assim: se você realmente quer, primeiro dá uma sondada em como que tá a sua vida, porque tem o seguinte, precisa ter organização. Por mais que você esteja em casa, existe um horário a cumprir. Hoje, a gente trabalha com prestação de serviço, a gente tem alguns clientes. Só que Uhum. se a gente não se organizar, principalmente porque assim, o homem ele é muito prático. Ele acorda, ele toma um café, ele vai pro computador, ok. A mulher, ela vê a casa bagunçada e ela quer colocar as coisas em ordem para a mente poder funcionar, para poder fazer outras coisas. É, Então, assim, eu inclusive vou até gravar um vídeo falando um pouco mais sobre essa questão de gerenciamento de tempo. Porque para mim, no começo eu ficava muito assim, cara, a casa precisa estar arrumada e para eu conseguir funcionar. E aí depois eu tenho que focar no meu trabalho para depois eu cuidar da casa. Então, assim, essa transição também tem que estar muito bem planejada na sua cabeça. Você tem X horas para trabalhar por dia e X horas para cuidar da casa, sabe? Ter ali uma organização para não surtar, né? é, Mas agora eu vou falar também um pouco sobre a minha transição, isso. né? Que como a Fagner já iniciou aí, ela já foi direto para o digital. Eu não cheguei a prestar serviços aí para outras empresas nesse tempo. Não foi parceira de ninguém, né? Não fui parceira. De empresas aí. Mas antes, eu vou até contar um pouquinho sobre a minha vida, porque, para quem não sabe, antes de eu trabalhar nesse meu último emprego CLT, eu já tentei empreender. Então, esse viés de empreendedorismo, ele já existe dentro de mim. Eu já trabalhei com revenda de calçados, com marmita fitness, já tive ali um quiosquezinho, uma lanchonete. Então, assim, é muito importante você ver dentro de você se você tem isso, porque pode ser que você não precise ser parceira de ninguém, pode ser que você não É, precise procurar um emprego home office ou até mesmo prestar serviço, que é o que a gente faz hoje, mas pode ser que você queira trabalhar com uma revenda de lingerie, ou você saiba fazer bolo, saiba fazer, sabe, confeitar, saiba fazer tem algum dom aí escondido dentro de você, que isso pode virar uma fonte de renda. Então, dá uma analisada, vê se existe aí alguma coisa que você consiga fazer isso e aprimore, né, esse dom aí que você tem e faça dinheiro com isso. Mas vamos estude, lá. né, o mercado. Né, É, A gente quer também fazer um vídeo mais para frente, destrinchando essas etapas, né? Seria a organização, aí outra etapa seria essa questão da idealização de um serviço ou produto. A gente quer falar para vocês porque a Júlia tem essa experiência, eu também tenho, só que como eu sempre pensei no digital, eu já cheguei a tentar empreender, a vender camisa online, né, que a gente chama de dropshipping, print on demand, né, que é impressão sob demanda. E aí a gente vai explicar, vai mostrar, no meu caso, por que não deu certo, o que poderia ser feito. E aí a Júlia também vai falar os pontos delas. Então, assim, a gente vai tanto falar do físico quanto essa questão do digital, que é, o digital nem é para todo mundo, porque tem gente que não lida bem, é. não consegue
gerir o tempo, pode não Porque conseguir. pode ser que nisso que eu falei, que você observe que tem esse dom, você queira realmente fazer algum trabalho assim, mas não sabe como começar, não sabe como colocar no digital. Então, assim, a gente vai trazer isso também para vocês. Porque a gente tá no digital e a gente vê como que o digital funciona. E por a gente estar aqui, parece que ele é muito fácil, que ele é muito claro, mas não, são várias nuancezinhas, são várias peçazinhas para a engrenagem poder funcionar. Mas vamos lá, o que que aconteceu comigo? Eu já tinha essas experiências anteriores, elas de certa forma também me levaram a fazer, na verdade foi até antes, eu fiz faculdade de marketing, mas gente, não se iluda, não, tá, essa é a chave, é porque ela fez faculdade de marketing. Não, a faculdade de marketing simplesmente abriu os meus olhos para a existência do marketing digital. Mas existem inúmeras pessoas, a grande maioria, eu vou colocar 90% da pessoa que trabalha dentro do marketing, ela sequer tem uma faculdade. Sequer tem uma faculdade. Então, se não se apegue a essa informação. É só para você saber que eu conheci por eu ter feito essa faculdade. Claro, tem alguma coisinha ou outra que ajuda, porque a faculdade ela abre ali teu horizonte, tua caixa de pensamento para muitas coisas, mas isso pode ser qualquer outra faculdade, não necessariamente a de marketing. Mas enfim, fiz essa faculdade e eu já queria trabalhar online, eu já queria trabalhar digital para poder ter essa questão de viajar. A gente sempre gostou de viajar, eu também. E quando eu conheci o marketing digital, aí eu comecei a conhecer tráfego pago, comecei a conhecer gerenciamento de rede social, que é o social media. Só que eu não consegui trabalhar nessa área e eu precisava de grana, então assim, eu comecei a procurar emprego CLT. E foi quando eu entrei nesse meu último trabalho. E lá, por coincidência, aspas, porque era uma coisa que eu meio que já pedi ali pro universo, eu queria queria trabalhar numa empresa que trabalhasse com isso para eu aprender mais coisas, para abrir mais Para o meu sentir, né, horizonte, como é para que é. A gente sente que existe a possibilidade, que a empresa que ela trabalhava, ela tinha um produto digital. é. Eles E faziam cursos, só que era isso. só cursos online. As Aham. pessoas se inscreviam e faziam esse curso. Você deve conhecer a Hotmart, você já deve ter comprado um curso aí pela Hotmart, né? Então as pessoas elas compravam, tinham acesso pela plataforma da Hotmart e faziam ali das suas casas. Então ali você vê que é um produto digital, você conhece que é uma plataforma. Você conhece que tem como ganhar dinheiro com isso. E aí E você tem vê gente como que o que. tráfego funciona, como que funciona o criativo. Então, assim, foi muito importante para mim, me abriu muito o horizonte para entender essa engrenagem que existe ali por trás de tudo isso. Hoje a gente tá ali tentando desenvolver um produto digital, mas essa ainda não é a nossa principal fonte de renda. Ela ainda não é a nossa fonte de renda, né, na verdade. É. Como a gente tem falado, ela é a prestação de serviço. No vídeo anterior, eu citei que meu salário estava ali em R$ 1.900. Então, R$ 1.900, na nossa percepção, era fácil fazer trabalhando no digital. Então, quando eu vi que eu fazendo um gerenciamento de tráfego, eu fazendo um gerenciamento de rede social, de Google Meu Negócio, eu conseguiria levantar esse dinheiro, aí foi aí que eu tomei a decisão de sair do CLT e de trabalhar em casa para eu conseguir ter um respiro, de ficar mais tempo com as meninas, de levá-las para a escola, de buscar, de poder ficar em casa quando elas ficarem doentes, de poder participar, teve agora recente, festinha de Dia das Mães da escola. Tudo, são coisas que o CLT parece que deixa você fazer, parece que você pode dar um atestado, mas no fundo, a gente sabe que não é assim que as coisas Não, funcionam. e também o sistema não é feito para funcionar desse jeito, porque a creche delas é 7h30 até às 5 horas. Qual o horário de trabalho da maioria das pessoas? De 8 às 18. Como é que, se no caso nós dois trabalhássemos na CLT, como é que nós dois iríamos deixar ela, que não ia dar tempo, porque 7h30 não tem condições de você Eu 7h30 tinha que chegar pegar o 8 horas no ônibus 7 trabalho. horas e você chegava atrasada. É, não ia ter esse tempo de chegar para deixar. E como é que ia fazer para buscar? A gente não tem rede de apoio, né? É. Meus pais, um né, não tá trabalhando, não tem condição de ir, e a minha mãe trabalha, né? Aí a questão da ajuda é a mesma coisa. Então não tem como, a gente não tem essa rede de apoio de alguém lá buscar, alguém deixar. É a É a gente por a gente gente. 100%. É a gente cem por E cento. nesse começo que eu tava, que eu voltei a trabalhar, o Fagner que fazia isso todos os dias. Ele levava as meninas e ele buscava as meninas. E quando elas ficavam doentes, que já aconteceu nesse período, ele ia lá, buscava, depois voltava às 5h30 com a outra neném no carro para buscar de volta, ou deixava com a irmã dele. Então, assim, era uma coisa que não casava, não tava casando.
ele estava ficando muito sobrecarregado com toda a responsabilidade sozinho, e eu ficava lá com a minha cabeça a mil, pensando em tudo que estava acontecendo aqui. Só que essa transição, para ela realmente ter existido, a gente precisou fazer esse planejamento. A gente pesou, né? A gente colocou na balança se realmente isso ia funcionar para a Nossos gente, custos, as nossas necessidades finanças. básicas ali, quando a gente precisa para viver, aí você tem que pensar nisso. Agora, quando é que eu preciso para viver? R$ 5.000, R$ 3.000, Dá para eu né? enxugar? Dá Dá para para eu enxugar os cortar alguma gastos. coisa? Porque, bom, se você trabalha hoje, porque também tem essa questão, né? Se você hoje trabalha na CLT, se você saísse hoje, aí você tem umas contas para receber, tem as coisas, você consegue se manter por quanto tempo, que ainda no caso vai ter o seguro ainda, quanto tempo você consegue para até a sua chave virar ali, você conseguir os seus clientes. Então, assim, tudo isso Isso. você pode metrificar, porque eu vou ser sincero, vale a pena e não é impossível. A gente está aqui para provar que Só não que é tem que ter impossível. Só planejamento. que tem que ter planejamento. Não é sair na louca, eu vou pedir demissão e vou conseguir um emprego. E se você não conseguir um emprego home office rápido? E se você não conseguir cliente? E se você não tiver capital, insumo para fazer sua empresa girar? E aí você vai fazer o quê? Vai ficar passando necessidade com seu filho dentro de casa? Então, assim, não, tem que ser uma coisa realmente muito bem pensada. Foi o que a gente fez. É. A gente planejou quanto que é o nosso gasto mensal. A gente enxugou tudo que dava para enxugar. A gente viu quanto que eu ia receber de rescisão para a gente poder planejar ali quantos meses que esse dinheiro, né, poderia auxiliar. Seguro-desemprego. Então, assim, a gente teve uma folga de 6 meses. Para a gente falar, em 6 meses a nossa empresa tem que girar. E tá girando, a gente já tem 2 meses, né? 2 meses. Tem 2 meses, assim, graças a Deus tá girando, tá entrando A gente tem cliente. cliente daqui, tem que estar com cliente em São Paulo. Tá acontecendo, né? Isso, E assim, todo dia aparece alguém, só que aquele negócio é paciência, né? É um jogo de paciência. A pessoa que entra em contato com você hoje, mas não fecha hoje. Ela vai pensar, ela vai se preparar, né? Então, assim, tem que pensar todos esses é, pormenores, né? porque assim, aqui no digital, a gente também trabalha com o comercial e com as vendas. A gente tem que entrar em contato com o cliente, a gente tem que dar retorno para o cliente, falar, agora mesmo, né? Vou desligar esse vídeo aqui, vou ali correr atrás dos meus clientes que estão ali empacadas, decidindo se É, vão contratar o serviço ou não. Fulana, e aí, você daí analisou o contrato, viu a proposta, você ficou com alguma dúvida? Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura. O cliente ele não vai cair do céu, a gente tem que realmente correr atrás do cliente. Tem uns que caem, graças a Deus, uma indicação ou outra, porque vai girando, a engrenagem ela vai girando. Mas esse vídeo, ele realmente foi para contar. Camila, obrigada pelo seu comentário. Essa foi a minha transição. Eu realmente analisei o cenário, vi que dava para mim, vi que eu já tinha um dom, algo que eu conseguia trabalhar, que é com as redes sociais, que era algo que eu já tinha um conhecimento, um estudo prévio, uma experiência prévia, e que eu vi que eu conseguiria ganhar dinheiro com isso. O Fagner da mesma forma. aí o que a gente vai fazer para o próximo vídeo? Vai ser exatamente destrinchar as Possíveis, possibilidades. isso. Então, no caso, eu vou, com base na minha experiência, eu vou dar as possibilidades, né? Porque tem gente que é igual, não vai mudar tão abruptamente, ela quer sentir o mercado, quer sentir as coisas aos poucos. Aí eu darei Quer ter um contrato, quer ter uma quer garantia, ter uma né? garantia para ser aos poucos, ali para ele fazer aos poucos. Aí eu vou trazer uma lista de possibilidades que a pessoa possa ser um parceiro de alguma empresa Isso. para ter um valor a receber ali por um tempo, né? Que você vai Uma conseguir garantia, a né? Vou garantia. mostrar também para vocês alguns sites, algumas formas que vocês podem estar buscando emprego home office por CLT e por contrato PJ, porque existe. Eu, inclusive, cheguei a pesquisar, procurar, ver questão salarial, ver se precisa de ter alguma formação anterior ou não. E o que a gente trouxe para vocês, gente, são coisas que a gente realmente pesquisou, fontes seguras, tá? A gente não vai indicar nada para vocês assim ao Léo, não. E fora isso, a gente também quer trazer para vocês formas que vocês podem empreender e, como o Fagner falou anteriormente, como iniciar esse projeto, como ter esse capital para girar, entender aí o que é lucro, o que não é. Então, assim, se você sente que você quer empreender, que você quer trabalhar home office, que quer ter esse estilo de vida, essa flexibilidade, fica com a gente.
Segue o canal. Segue o canal, Se ativa, né, a notificação para você realmente poder receber esses vídeos aí e tá por dentro de tudo isso que a gente vai E trazer para fazer vocês. como a Camila, né? Dar sugestão. É. Se algo que a gente falou não ficou bem explicado, pode colocar lá que a gente pode fazer um vídeo para falar com mais detalhe o que a gente está falando agora. E é isso, igual gente. A gente fez com a Camila. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo, desse conteúdo que a gente vai trazer para vocês. E fique com a gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.